Bom dia, irmãos. Irmãs, vamos entrar, sentar. E a mesa de doces parou agora, completamente. Parou tudo. E nós vamos celebrar ao Senhor num só rumo agora, com louvor, oração, etc. Naquilo que for comandado daqui. Eu vou lembrar você aqui o que é reverência. Quando antigamente eu era da igreja presbiteriana, aí tinha uma argumentação lá, a gente era muito jovem, né? Então, lá na mocidade, 1974, eu tinha 14 anos. Aí na minha mocidade, 14, 15, 16, 17, 18, 19, eu estava na igreja, né? Bem engajado no acampamento, essas coisas. Aí a gente podia, lá no acampamento, Clarice é dessa época também, né, Clarice? Aí lá em Patrocínio, Tuiutaba, aqui no Triângulo Mineiro, tinham os caciques da igreja presbiteriana, então eles ditavam o que a gente podia ou não fazer. Aí eles falavam assim: você não pode tocar bateria no templo. Templo era isso aqui. Aí eles traziam uma figura do Velho Testamento para o Novo Testamento. Lá na Batista era assim também. Traziam aquela figura do Velho Testamento, templo, para o Novo Testamento, templo, e traziam para hoje, século 20, 21, esse templo que não pode tocar bateria lá, porque eles falavam que era irreverência. Você era irreverente. Mas eles mentiam para nós. Não é? E vão dar conta disso a Deus um dia, quando você mente para o povo em favor de uma ideia que você tem, que é pessoal. A interpretação é incorreta. Tanto é que hoje, essas mesmas igrejas que condenavam-nos por tocarmos bateria no templo, não é? Eles dizem que essas igrejas neopentecostais de hoje não podem usar as figuras de linguagem que tem no Velho Testamento. E é verdade, Breno, não pode mesmo não. Você não pode pegar sal que se usava e trazer hoje para o pessoal para pisar em sal para tirar mal olhado. Não pode. Você não pode aplicar figuras do Velho Testamento no Novo Testamento pretendendo enganar as pessoas. Você tem que interpretar de acordo com a boa interpretação, que é a hermenêutica, é uma palavra difícil, mas ela é da teologia, e a exegese, de acordo com o que você extrai do texto. Aí você põe no contexto aqui, no século 21, e adapta tudo para servir o Senhor. Aí você está andando em verdade. Então, o que é ser irreverente? Ser irreverente não é tocar bateria no templo, e nem sequer na hora do louvor você dançar, ou se expressar, ou orar alto e tal. Não, tudo isso são expressões que o Espírito Santo traz para nós, para hoje em dia. O que é irreverência? É você fazer alguma coisa naquele momento que não expresse o que está sendo direcionado para você fazer. Por exemplo, você está aqui e é hora de nós orarmos, cantarmos, lermos a Bíblia, aprendermos, sermos edificados, termos comunhão. Então é irreverente se você sair daqui e vai bater papo lá com o João. Falar: nossa, muito tempo eu não vejo o João. Oi, João, tudo bem? Não é hora de ir lá no João? Você faz isso depois. Então você se tornará irreverente se você, no momento em que eu estiver orando, falando, e nós estivermos na comunhão aqui, você fazer uma coisa que não é para se fazer. Por exemplo, ficar olhando o WhatsApp na hora que alguém está pregando. Ah, está chato, pregação chata, eu vou para o WhatsApp. Não, se você quer olhar o WhatsApp, você sai do lugar, vai lá para a cozinha, senta lá, senta no banco, espera o almoço e vai olhar seu celular. Deixa o celular para casa ou para fora daqui. Então a irreverência, tio Peters,
fazer aquilo para o qual você não está sendo direcionado naquele momento. Aí você se torna uma pessoa irreverente, além de ser sem educação. Entendeu? Então tocar bateria no templo, nem templo isso aqui é, ou qualquer igreja, não é templo. Não tem templo mais. Tem lugar de reunião. Aí não dou conta de reunir esse tanto de gente lá em casa. Então a gente tem esse galpão aqui que a gente usa para tudo. Isso não é irreverência. Entenderam? Então fique com isso no seu coração. E na reverência, ou seja, naquilo que vai sendo direcionado em tudo aqui, você acompanha e vai à frente. Ah, pastor, então os meninos, tal, fica aí na hora do louvor para lá e para cá e tal. Não é irreverência, porque o pastor autorizou as crianças a ficarem do jeito que quiserem na hora do louvor. Não é irreverência. É irreverência se eu disser assim: Diana, segura o Anthony na hora do louvor. Aí ela vai me obedecer e vai segurar. Agora, na hora da palavra, eu mando segurar mesmo. Porque é para ficar quieto. E todo mundo prestar atenção. Aí nessa hora você segura. Mas na hora do louvor pode ir e tal, ficar à vontade. Aí é assim que funciona. Vamos ficar em pé e vamos orar. Só né, Emerson? O Emerson, assim, ele está traumatizado aqui, né? Porque ele estava aqui, ele estava mexendo no celular aqui e tal. Ô pastor, eu não sou reverente não, eu estava no celular. Não, eu sei. Ele estava regulando aqui a altura, os negócios do som aqui. Tudo aí, pode ficar tranquilo, né? E outra, não precisa ficar se justificando também não, viu? Ninguém de vocês, pastor, eu fiz assim porque isso. Não, rapaz, não precisa ficar explicando as coisas para mim não. Deus sabe se você está sendo reverente ou não. Eu não sei. Deus sabe. Então, não adianta querer me enganar. É ao Senhor que você tenta passar para trás, mas não consegue. Se ficar assim, só no bolsinho ali assim, Deus está vendo, eu não preciso ver. Micaela. Amém. Cristo é como um corpo, feito de muitas partes. E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Se o olho disser, porque não sou mão, não sou parte do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E se o pé disser, porque não sou ouvido, não sou parte do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim, colocou cada parte diferente do corpo, conforme Ele quis. Desse modo, já não há mais divisão no corpo. Portanto, a mão não pode dizer ao pé, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos olhos, eu não preciso de vocês. Porque Deus criou o corpo assim. As partes que parecem ser mais fracas são aquelas indispensáveis. E as partes que parecem ser mais feias são aquelas que recebem um cuidado especial que as mais bonitas não recebem. Foi assim que Deus fez o corpo, dando honra maior às partes que são menos honrosas. E dessa forma, todas as partes do corpo, mesmo sendo diferentes, têm o mesmo cuidado umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras partes sofrem com ela. E se uma parte do corpo é elogiada, todas as partes do corpo se alegram com ela. E vocês são o corpo de Cristo. E cada um é uma parte diferente desse corpo. Na igreja, Deus colocou todas as coisas no devido lugar. Em primeiro lugar, os apóstolos, depois os profetas e depois os mestres. Em seguida, colocou os que fazem milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, nem todos são profetas e nem todos são mestres,
Nem todos têm dom de curar doenças ou de falar línguas estranhas. E nem todos têm o dom de explicar o que as línguas estranhas querem dizer. Por isso, busquem com zelo os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Glória a Deus. Aleluia. Gente, nós somos um corpo, né? E todos nós somos importantes. Não tem aquele menos importante. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Saulinho, vem cá. Bom dia, irmãos. Graça e paz. E como diz o querido Damiano, perturbação da parte do Espírito para você nessa manhã. Amém? É muito bom sempre estar aqui pregando. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. E hoje eu estou com muito tempo, eu estou empolgado hoje. São 11h10 ainda, até meio-dia e meia, está um tempo bom, né? Não tem muito mosquito aí perto de você? Tem? Estou vendo não aqui, o clima está agradável, né? Coisa boa demais. Mas hoje é um culto da VEM. Na verdade, isso é só um símbolo, né? Nós, como igreja, você que já frequenta aqui, percebe que, direto ou indiretamente, todos os domingos, a temática sobre missões, nações, povos não alcançados, próximo, o amor, tem sido um guia de orientação para nós, né? E nós vamos começar ou continuar nesse ritmo aqui hoje, né? É interessante, irmãos, porque nós não descobrimos a roda como igreja por causa disso, né? Ou seja, nós não somos melhores do que absolutamente ninguém, ou não estamos numa posição elevada por causa disso. Se você algum dia pensa nisso, o caminho não é esse, né? A única coisa que eu acho que você não pode perder de vista é que nós, ou pelo menos essa comunidade, ou pelo menos quem puxa essa comunidade, minimamente está lendo a Bíblia intencionalmente, porque missões está na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Missões não são palavrinhas de Jesus em Marcos 16,15, quando ele diz para mim e para você: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Você consegue ver missões no Jardim do Éden, quando o próprio Deus fala com Adão, como ele vai cuidar daquilo que foi criado. Você consegue ver missões, uma das maiores belezas de se ver missões é na vida de Abrão ou de Abraão, quando Deus aparece para ele e fala para ele ser uma bênção, né? Ele tem uma revelação de Deus para poder ser uma bênção. Esse movimento de sai da sua terra e tudo mais. Você vê missões em Moisés, em Êxodo, né? Naquela narrativa toda do povo. Você vê missões em Neemias. Enfim, basta ler a Bíblia. Basta você buscar uma revelação de Deus que você encontra a temática de missões, né? E hoje eu quero meditar junto com você num tema que me veio ao coração. Eu tenho orado e pensado muito nessa manhã, nas 2 últimas semanas, missões como estilo de vida. Já que para nós, aqui nessa comunidade, a gente tem tido esse entendimento, nós temos um movimento muito ativo, a partir de símbolos como bandeiras, como aquele painel que está lá no fundo, a partir do espaço que existe sempre aqui para poder pensar e repensar, buscar uma revelação de Deus sobre isso. Eu queria que você que está sentado aqui pensasse um pouco hoje sobre missões e você. Missões e a sua vida. Ou missões como estilo de vida, né? E para isso nós vamos ver um texto bem curioso aqui. Abra comigo em 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel 6, a partir do versículo 1. Eu tentei mudar de Bíblia, mas eu não consegui não. Então nós vamos, sempre que você me ouvir, você vai continuar ouvindo a mensagem aqui, tá? Eu gosto muito dessa versão aqui. Vamos lá então. 2 Samuel 6, a partir do versículo 1. Diz assim: Davi escolheu os melhores soldados de Israel, ao todo 30.000. Com esse contingente e também com seus soldados, Davi foi a Baalaá com a intenção de recuperar a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos de anjos,
entronizado entre os dois anjos que ficam sobre a arca. Eles puseram a arca de Deus sobre uma carroça nova. E assim ela deixou a casa de Abinadab, que ficava na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam a carroça que carregava a arca de Deus. Aiô caminhava à frente e Uzá ao lado da arca. Davi e todo o povo de Israel iam cantando com todo entusiasmo, tocando harpa, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando se aproximaram da eira de Nacon, o boi tropeçou. E Uzá, estendendo o braço, segurou a arca de Deus. O Senhor se irou contra Uzá e o feriu, porque ele profanou a arca. Uzá morreu ali mesmo, ao lado dela. Davi ficou aborrecido com o fato de o Senhor ter matado Uzá. Até hoje o lugar é conhecido pelo nome de Pérez Uzá, que significa a explosão contra Uzá. Naquele dia, Davi sentiu medo do Senhor, pois pensava: é muito perigoso transportar a arca. Como vou levá-la em segurança para a cidade de Davi? Por isso, decidiu não levar adiante a arca do Senhor. Em vez disso, fez que a carroça saísse da estrada e a arca ficou guardada na casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed-edom, e o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Davi foi informado de que o Senhor estava abençoando Obed-edom e toda a sua família por causa da arca de Deus. Então Davi pensou: vou tomar essa bênção para mim. E mandou trazer a arca de Deus da casa de Obed para a cidade de Davi, com muita festa, sacrificando um novilho gordo a cada 6 passos. Davi usava uma vestimenta sacerdotal de linho e dançava com todo entusiasmo, ou em algumas versões, que talvez é melhor do que esse todo entusiasmo, com toda a sua força perante o Senhor. O povo seguia enquanto ele acompanhava a arca do Eterno com gritos de alegria e ao som de trombetas. Mas quando a arca do Senhor entrou na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, veio assistir o cortejo de sua janela. Quando viu o rei Davi pulando e dançando diante do Senhor, ficou aborrecida com ele. A arca do Senhor foi posta no meio do pavilhão da tenda que Deus tinha preparado. Ali mesmo Davi adorou, apresentando ofertas queimadas e ofertas de paz. Depois de oferecer essas ofertas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e entregou a cada homem e a cada mulher um pedaço de pão, um bolo de tâmaras e um bolo de passas. Então todos voltaram para casa. Davi voltou para casa, a fim de abençoar sua família. Mas Mical, filha de Saul, veio ao seu encontro e disse: que bonito, hein? O rei se expondo na presença das escravas e dos servos, como um dançarino de rua. Davi respondeu a Mical: na presença do Senhor, eu danço o quanto quiser. Ele me escolheu em vez de seu pai e de toda a sua família, e me tornou príncipe sobre o povo dele, sobre todo Israel. Não há dúvida de que vou dançar para a glória do Senhor, e me rebaixarei ainda mais. Tenho prazer de ser visto no meio das pessoas simples. Por essas escravas com quem você se preocupa, eu serei respeitado. Mical, filha de Saul, nunca teve filhos. Senhor, obrigado por toda a manifestação que já aconteceu aqui, Deus. Mas acima de tudo, obrigado pela beleza de quem o Senhor é e como o Senhor se revela na Tua Palavra, Deus. Por isso, fala conosco agora. Faça aquilo que eu não consigo, nem posso, nem dá para fazer, Deus, que é tocar os corações. Traga a porção maná de hoje, Deus. E que esse maná desça dos céus e encontre dentro de nós espaço, disposição e vontade
de se alimentar dele, no nome de Jesus. Amém. É muito interessante essa narrativa aqui, né? Você vê ela repetida em Crônicas também. Crônicas é como uma releitura, como uma outra maneira de contar o que aconteceu em 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, né? Então você tem em 1 e 2 Crônicas também uma expressão do que nós lemos aqui. Se a gente voltar um pouquinho na história, né, você consegue identificar quem que a gente está falando. É um homem, um jovenzinho, que estava no pasto, cuidando das ovelhas, e um dia vem um profeta, e o profeta vai para a casa do pai desse jovenzinho, e o profeta então vem com o óleo, entende Deus que ele era ungido, e unge ele. Depois daquele momento, alguma coisa é inaugurada, é rompida na vida de Davi, e ele passa um processo muito intenso do seu relacionamento com Saul, né? Que é talvez, para mim, no meu entendimento, uma das histórias mais ricas e mais, ao mesmo tempo, sem sentido da Bíblia. É a postura de Davi diante de Saul. Só dá para ver e ler Davi com o coração espiritual, porque com a razão, você e eu, ou eu e você, ou talvez só eu, não sei você, matava Saul na primeira oportunidade. E ele não mata, né? Teve muitas e muitas oportunidades. Então Davi começa e vive essa intensidade, angustiante inclusive, quando você vê a narrativa. Foi difícil demais, era perseguido, ele tinha todas as razões humanas. Preste bem atenção, já comecei a pregação. Como eu e você temos todas as razões humanas para aniquilar coisas que acontecem na minha vida e na sua, que não são agradáveis, que não descem no ponto. Só que ele não fez, porque o entendimento dele era muito claro, né? Importava para ele absolutamente sobre qualquer coisa entender de Deus e somente de Deus. E se para isso ele tivesse que sofrer o dano, então ele sofria. Irmãos, isso é de uma categoria assim que a gente não pode perder de vista, porque senão o nosso cristianismo ele vai ficar muito limitado. Ele fica limitado àquilo que a gente acha, àquilo que a gente pensa. O nosso fazer missões vai estar muito limitado se eu não tiver esse coração de sempre, absolutamente, todo o tempo, ir para Deus e permitir que Ele dê o tom. E, irmãos, não duvide se o tom que Ele der não dialogar com a sua razão, com o seu jeito de fazer as coisas, com a sua maneira de ver as coisas. Não duvide, simplesmente se sinta convidado, como Davi, a sofrer o dano, se for preciso, para que ele se manifeste. E assim foi, até que chegou o momento exato, o momento perfeito, Kairos, que é outra máxima muito boa, Cronos e Kairos. Cronos, cronologia, relógio, que eu estou vendo lá no fundo agora, e com meus óculos eu vejo que é 11h20. Tem um relógio lá no nosso escritório, dinâmico, que segunda-feira eu fui no escritório. Está lá 11h20. Isso é Cronos, cronologia. Quem criou 11h20? Eu e você, o homem. Para a nossa organização, para a nossa lógica, nós criamos o Cronos. A nossa vida é baseada no Cronos, né? Você pensa o futuro, você pensa o presente, você fala de atraso, você fala de chegar cedo. Tudo isso para nós tem a ver com uma lógica de organização que é humana. Só que isso nos atravessa, isso faz parte da nossa mente, faz parte do nosso futuro. E num primeiro momento não é pecado o Cronos. É pecado quando eu resisto ou me coloco numa posição de não permitir que o Kairos, o que é Kairos? O tempo perfeito, que não dialoga com Cronos, que não tem compromisso com os meus compromissos ou com o meu planejamento e nem com o seu. É um tempo perfeito, absoluto, que nasce na eternidade, que está envolvido com uma dimensão que não é essa, terrena, que não é finita. Por exemplo, no Kairos não tem chegou tarde. Então quer dizer que quando eu vivo e esperando, permitindo que o Kairos se manifeste, ainda que como Davi eu sofra o dano, a hora vai chegar, e essa hora não chegou tarde, adiantado, atrasou um pouquinho. Não, isso é nosso. Viver com Deus, irmãos, fazer missões, é um convite diário para que você suspenda e eu
a nossa maneira de pensar, a nossa estrutura de pensamento sobre vida aqui nessa terra, sobre justiça, sobre direito, e permitir que uma coisa mais eterna nos invada e faça com que as palavras de Paulo em Romanos 12 possa ser viva dentro de nós, que é mudar a nossa mente, a nossa estrutura de pensamento, né? E aí chega um dia, então, o Kairos de fato se manifesta neste rei, que até então era um fugitivo, chamado Davi, e ele então é proclamado rei, né? Bom, isso é um preâmbulo para nós. E aí ele começa então, como rei, a tentar entender cada passo de Deus. E um dos passos que ele entende, que ele deve tomar, isso é muito interessante, é conduzir a arca que é esse símbolo próprio da presença de Deus. A arca que é essa dinâmica onde ele se manifesta. Os símbolos que contém na arca apontam para a natureza e para o caráter de Deus. Lendo isso aqui, eu me permito, e não se escandalize se a sua teologia não me acompanha nisso, eu vejo que missões é mais ou menos como a arca. Na verdade, missões é a arca. Já que nós já estamos bem doutrinados aqui, em saber que missões não é serviço, que missões não é fazer por onde, que missões não é troca. E eu ouso dizer, irmãos, como missionário que sou, missões não é o outro, no primeiro lugar, mas não é mesmo. Porque se missões for o outro em primeiro lugar, nós somos bons kardecistas de plantão aqui. Ou seja, nós fazemos por onde para conseguir alguma coisa que me alivie um pouco mais, né? Irmãos, missões tem a ver com a presença dele, com ele, né? Eu aprendi há uns anos atrás uma oração, às vezes alguém me vê fazendo essa oração, porque quando eu ouvi, eu falei, meu Deus, é isso. Missões é entender que nada diz respeito a nós. Não é nada, absolutamente nada no universo aponta para mim, para você. Tudo aponta para ele. Ora, se tudo aponta para ele, me interessa saber o que ele pensa. Me interessa, como cristão que sou, descobrir a vontade dele e executar essa vontade aqui, né? Esse domingo, alguns domingos atrás, eu não quero entregar o ouro aqui, não vou entregar, espero não entregar. Eu fui num lugar aqui na cidade pregar, né? E aí, antes de pregar nesse lugar, era um culto de missões. E aí eu cheguei lá, e aí a pessoa que estava à frente falou assim, então hoje é o culto de missões, estamos muito empolgados com o culto de missões. Eu, que bom, né? Acontece 2 vezes no ano o culto de missões aqui. E mesmo assim, eu acho que ele lutar muito para o culto de missões acontecer 2 vezes no ano. Então, essa é a nossa empolgação, né? E tudo. Uma igreja muito grande, com expressão muito grande, onde ela está, né? Mas que acredita fielmente que isso é detalhe. Que quando Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ou melhor, a gente pode ser mais decisivo. Quando Jesus disse, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E tendo dito isto, subiu? Uai, Senhor, eu só posso crer que se essas foram as últimas palavras de Jesus, se Ele como Deus, aqui nessa terra, antes de terminar tudo, sabe aquele negócio assim que a gente vê em filme, o último suspiro, a coisa mais importante, chega todo mundo aqui que eu estou morrendo, eu preciso falar um negócio. Eu só posso crer, irmãos, que talvez seja uma das coisas mais relevantes, para não dizer a mais, para que eu e você entendesse. Então, irmãos, definitivamente, missões não é esse detalhe que a gente pode ou não se envolver. Quer dizer, a gente pode ou não se envolver, mas a maneira como a gente se envolve com missões diz respeito com a maneira como nós envolvemos com o próprio Deus. É fato e é simples isso. Isso me faz lembrar das palavras de Labieno, né? Lá na segunda igreja, isso eu me lembro dessa época mesmo, quando ele ia pregar lá, era presbiteriano na época, né? Alguns podem não lembrar disso, porque foi muito forte, ainda mais que o nosso contexto foi estruturado na época, né? E ele tem uma ideia que é mais ou menos assim, ó. E ele dizia, com aquela voz mansa, né? Como só Labieno tem. Irmãos, se você é convertido há mais de um ano e não tem algum envolvimento com missões, ou seja,
se você não está diretamente na obra, se o seu dinheiro não é mexido em prol do outro, ou se você não gasta horas orando por missões, talvez você não seja convertido. Reveja a sua conversão. De fato, pode parecer duro e um pouco categórico isso, mas é puramente bíblico. Isso que a gente está descrevendo aqui é essa presença de Deus. É Ele, o próprio Deus se manifestando, se revelando a nós. Fazer missões, se a gente pudesse resumir, é poder expressar, trazer a arca, levar a presença, fazer com que a presença dele alcance, chegue. Isso envolve movimento. Envolveu Davi escolher 30 mil, os melhores. Vamos lá, vamos fazer esse objetivo ser cumprido a partir das nossas vidas. É a presença dele. Esse é o objetivo, e aqui não foi diferente. E aí nós vamos, de maneira didática agora, à luz desse texto, pensar aonde nós estamos. Eu gosto dessa didática, você já me ouviu pregar, eu sempre pergunto isso, e para mim ela faz muito sentido. Eu quero que você pense junto comigo hoje. Se missões é estilo de vida, eu acho que nesse beabá a gente não precisa voltar mais, ou seja, o fato de você saber que você é um missionário, isso é fato. É fato. Isso aí não precisa ficar te explicando que fazer missões, quando você financeiramente está envolvido, ou quando você ora, ou quando você se move, que você vai tanto quanto eu, né? Essa semana, a gente brincando, a gente conversando alguma coisa ali, de manhã, né? São manhãs bem ricas, com o Alan e tal, com o Marcos, né? PM. Foi interessante. A gente pensando na profundidade dos fins dos tempos, a noiva, quem vai estar lá sentado e tal, das nações, né? E tudo. E aí o Marcos PM fez uma pergunta muito interessante, né? Claro, a pergunta dele talvez seja a nossa, seja a sua, né? Ele falou assim, talvez pensando que ele não vai para as nações, ele nunca pegou e talvez nunca pegue um avião para ir para a Sérvia, como eu peguei e fui, né? E aí, claro, na nossa discussão estava sendo o entendimento de quem é que vai estar lá diante do Cordeiro, né? E a gente pensando que a obediência para as nações, ou ir para as nações, ou responder ao chamado de Jesus tem a ver com a eternidade. E aí eles falam assim, gente, mas eu não me lembro exatamente como foi, mas mais ou menos assim, e eu, como é que vai ser? Porque eu estou aqui, eu sou polícia. E aí na hora Deus falou comigo, né? Ele me deu uma oferta de R$500, né? Para eu ir para a Sérvia. Eu falei, rapaz, você foi para a Sérvia. Você foi junto comigo. Ou você acha que eu vou sozinho? Isso é a beleza de missões. Missões é corpo. Não existe, ninguém vai sozinho. Não existe uma alma independente que vai perambulando e vai fazendo. Missões só pode existir porque existe corpo. A arca só pôde ser tirada de onde ela estava porque existiu gente que se envolveu na causa, que pega junto. Isso é maravilhoso. Você sabe que existe uma máxima de missões, assim, eu com os meus amigos, a gente pensando assim, pô, assim, aquelas conversas engraçadas, né, de missionário que não tem nada de dinheiro, fala assim, ô Deus, mas você não é dono de tudo, resolve tudo aí, desce todo o dinheiro, faz isso, faz aquilo acontecer. Só que não, né, irmãos? Sabe por que isso? Porque existe uma beleza, uma verdade, naquilo que a gente chama de corpo, tem que ter esse outro. E se você não estiver disponível, o dono, a cabeça do corpo vai fazer o que for preciso, mas sempre vai acontecer. Gente vai levantar para orar. Eu lembro da Isilda, né? Que hoje está lá com o Senhor, deve ter tomado um café maravilhoso com Jesus já uma dessa. Morava no Rio de Janeiro, a gente foi na casa dela, na última reunião de quinta-feira, né? A gente foi fazer uma dinâmica lá. O Alan teve a ideia de falar para a Isilda como a gente fez o aniversário dele, a gente faz muita junto. Alguma coisa para ela, o que ela representa para nós e tal, né? E aí eu lembro de falar para ela de uma coisa que eu me lembro, quando eu estava no campo missionário, eu estava no Rio de Janeiro, uma das piores fases da minha vida e tal, uma das piores fases do meu casamento, em alguns momentos no Rio de Janeiro. E eu lembro que um dia eu cheguei, sei lá, que era férias, o que era, a Isilda me chamou no canto, ela sempre me chamou de menino. Eu trabalhava na VID naquele início, eu era muito jovem, solteiro, e ela também era zeladora lá, me chamou, menino, vem cá. E sempre muito, eu tinha isso como carinho, não era por falta de respeito não. E ela, menino, eu sonhei com você. Eu falei, é mesmo? Eu sonhei, você
estava no trapézio, aí de repente você caiu do trapézio, só que o chão abria e você ia afundando. Na hora, foi de madrugada, Saul. Eu comecei a orar por você. Eu não sabia de nada, eu sei que você estava passando por muita dificuldade lá, a ponto de querer desistir de algumas coisas, mas não desista. Eu estou aqui orando por você. Irmãos, só foi possível o Rio de Janeiro existir na minha vida como missionário, porque uma mulher, ou porque pessoas aqui oravam por isso. E orar não é rezar, assim, você entendeu? Senhor Deus abençoe o missionário lá na China, nesse seu nome, amém, deixa eu comer que eu estou com fome. É você intencionalmente inserir no seu tempo, na sua vida, uma busca ativa por isso. Isso é pegar a arca de Deus, é se importar, é se envolver para que a presença dele chegue a partir dos irmãos que estão onde estão. Só que aí, nós vamos ter alguns desafios, é onde eu quero te fazer uma pergunta, onde você se encontra. Nessa narrativa aqui nós temos 3 personagens, e são 3 personagens bem curiosos, bem característicos. E a minha pergunta para você é, preste muita atenção daqui para frente e tente identificar aonde você está. O fato é que, como corpo, até aqui, nós estamos nivelados. Como corpo, até aqui nós entendemos que o que fazemos é trazer a presença de Deus, é poder promover isso, é fazer a vontade dele, é querer obedecer, é querer ouvir. Até agora nós estamos todos no mesmo nível, como talvez toda aquela multidão. Talvez a própria Mical, nós vamos chegar nela, esposa ali de Davi, que viu as agruras que esse homem passou junto com o pai dela, que nesse momento aqui era o falecido Saul. E ela sofreu junto com Davi, talvez compartilhava de um coração como Davi. Eu creio nisso, era uma das esposas dele. Né? Começou bem, talvez, como muitos de nós. Mas vamos ver o final, ou a reação, ou a expressão de cada estilo de vida aqui quando a arca chega. O primeiro personagem mais lendário que aparece, ele aparece só aqui em toda a palavra, né? E já é suficiente para ele deixar muita coisa para a gente pensar, é Uzá. Uzá é aquele que estava mais próximo da carroça. Uzá, e aí preste bem atenção para que você não jogue fora o bebê junto com a banheira aqui. Né? Porque você pode pensar assim, não, Uzá é inconsequente. Irmão, você acha mesmo que Davi ia deixar do lado da arca um Zé Mané, no sentido de não saber o que fazia? Preste bem atenção, se nós vemos no início da narrativa aqui que ele escolheu os melhores, quer dizer que quem estava envolvido ali eram pessoas que entendiam, que queriam acertar, como eu e você queremos acertar. Que quem estava direto ali, pensando, prestando atenção, respondendo, vindo aos domingos, pastoreando igreja, ministrando louvor, são pessoas que querem acertar. Então, por favor, não atribua esse jovem camarada aqui essa nossa visão de que ele era um qualquer que chegou lá e colocou a mão como alguém que invade a maratona e vai empurrando, né? Como aquele atleta brasileiro foi empurrado aquela vez nas Olimpíadas. Não pense você, irmãos, que ele não chegou lá sem eira nem beira. Ele estava lá. Uzá como personagem, ele está aqui, ele está aqui, ele está ali, ele se manifesta, ele está junto, ele quer levar a arca, ele tem atenção todo o tempo, ele quer acertar. Só tem que um dia o boi tropeça. Ei, presta atenção no que eu vou dizer. O boi sempre vai tropeçar. O boi vai tropeçar 1, 2, 3 vezes. Existir, irmãos, nessa vida, ser cristão, ser um missionário, é ter que administrar, ou ter que existir. Administrar é incorreto. Você vai entender daqui a pouco por quê. Talvez a nossa cabeça quer administrar, mas na verdade é existir com o boi tropeçando. Porque ele vai tropeçar, irmãos. Porque andar com Jesus, poder ser um cristão, ser pastor, ser ministro de louvor, ser missionário na Jocum, é ter que conduzir a presença dele, é amar Jesus, mas é muitas vezes ser pego de surpresa, ser arrebatado por aquilo que nós não esperamos, ou, de uma maneira mais ousada ainda, é ser atravessado por uma dimensão de que você não controla, ou que você está ali do lado e alguma coisa acontece e você, opa, preste bem atenção aqui, eu preciso controlar, porque senão esse boi vai por água abaixo.
Deixa eu colocar a mão nesse negócio. É aqui, irmãos, que reside. Irmãos, nós padecemos, eu vou dizer isso com muita propriedade, não me tiro, porque somente quem convive muito comigo, a gente discute muito isso lá na base, no nosso tempo junto e tal. Mas nós padecemos, irmãos, demais no mundo de hoje, na atual circunstância, na nossa maneira de existir, de uma necessidade de controle das coisas. Você está conduzindo o negócio, você está servindo a Jesus, você está vivendo, você está existindo, fazendo missões e tal, de repente o boi tropeça. Você quer colocar a mão. Você quer colocar a mão de alguma maneira, você quer pular na frente, você quer ter uma manifestação de fala que enquadre o outro. Você quer ter uma postura, uma escolha que possa minimizar o seu desconforto. Ei, guarda isso. Boi tropeçar vai te deixar desconfortável demais. Você e eu queremos controlar porque a gente quer diminuir o desconforto, o desprazer que nós temos de existir com o boi tropeçando, de ser missionário com o boi tropeçando, de ser pastor com o boi tropeçando. Mas ele vai tropeçar, irmãos. Eu quero te dizer isso. E toda vez que eu e você, irmãos, na nossa vida cristã, nas nossas finanças, no nosso relacionamento com o outro, na nossa maneira de fazer missões, insistimos num comportamento instintivo que a gente tem, que é quase que um instinto nosso, isso, em controlar, nós vamos ter que administrar o resultado de morte. Controle é igual a morte. Grava isso, irmãos. Ou pelo menos eu tenho entendido isso. Nossa, Saulinho, mas isso mas é só você pensar na sua vida. Controle, necessidade de ajustar do seu jeito, do meu jeito, falar isso, arrumar isso, pular na frente disso, resolver isso, a sua maneira, seu custo, no seu braço. No momento em que nós estamos, irmão, hoje a minha palavra não é para não crente, não é para alguém que está ali querendo aceitar. Estou falando para você que está caminhando com a arca, como eu estou, como você está. Estou falando para quem está perto, para quem está longe, mas que está no meio desses 30 mil aqui, se envolvido com isso, querendo acertar. Mas que em algum momento o boi tropeça, né? Vai tropeçar. E aí a gente... Você sabe qual que é um sinal, sintoma do tropeço do boi? É o desconforto. Isso é batata, irmãos. Quando o outro faz o que eu não gosto, quando o outro fala o que eu não quero ouvir, quando o rumo vai para um rumo que eu não quero, nós vamos ter uma resposta na hora, porque o desconforto vai gerando em nós. Gera em nós um taquicardia, um movimento ativo. Deixa eu colocar minha mão aqui. Não pode. Não pode? Por que não pode? Não pode ir para onde? Quem disse? Preste atenção, irmãos, porque é uma história muito profunda que a gente está falando aqui. Quero voltar a pensar com você quem é Uzá. Uzá não é um despercebido que entrou por acaso na história. Talvez como você sempre pensou, por isso que ele morreu, né? Não, irmãos. Definitivamente não. Se ele estava na posição que ele estava, com certeza, ele tinha uma intenção inicial, como a gente tem, irmãos. As nossas intenções são boas. Não vou nem dizer, não, irmãos, eu sei que você quer acertar e eu também. Só que essa nossa necessidade de controle intenso tem pulverizado a nossa vida de morte. Saulo, está dizendo que eu vou ter câncer? Não, estou nem falando, irmão, que morte física. Não estou nem falando de morte física, isso é um detalhe. Eu estou falando de morte e da maneira como tem tornado assim, sem vida, o seu relacionamento com o outro, com o próximo, com o nosso dia a dia, com o ministério. Você fica assim, totalmente indiferente às coisas, faz para fazer, e aquilo ali vai consumindo seu coração, aquilo vai vindo, ou seja, a morte começa a fazer parte da sua alma, não é do corpo. Porque você pode existir, ninguém vai te matar porque você está falando A ou B, porque você é contra, porque você tenta controlar as pessoas, não. Mas os seus frutos são de morte, isso é fato. Os frutos da sua fala, dos seus relacionamentos, os frutos da maneira como você olha até para Deus,
Porque, irmãos, o que o Uzá estava querendo controlar? Olha, a pessoa de Deus. Parece uma coisa insana, né? Assim, você fala assim, Saulinho, mas eu não quero controlar Deus. Será, irmãos? Pensa um pouco na sua vida. E pensa no que eu já falei até aqui. Não estou falando coisa solta, não. Busca lá o Cronos e o Kairos. Busca a maneira como você quer que a sua justiça. Irmãos, eu e minha justiça, nós temos uma briga séria, direto. Porque eu acho que ela sempre está com a razão. A minha justiça é a única que vale. E ela, para mim, é que faz sentido, é óbvio. A sua é a mesma coisa ou não. O seu conceito de justiça só está aí dentro de você porque faz sentido para você e faz sentido dinamizar isso para o outro, para situações, para o dia a dia, para o seu relacionamento com o todo, com a igreja, no seu trabalho. E vai te colocar nesse instinto de pôr a mão, põe a mão, segura isso aí, fala isso, toma uma postura, muda isso. Irmãos, aí reside o problema. Primeiro personagem, Uzá. Necessidade de controle. Né? Vamos pro final da história, depois a gente volta para o meio. O meio você já sabe, é Davi, nós vamos pensar aí. Mas vamos pensar em Mical. Vai lá no 20. Vamos voltar para a Bíblia aqui de novo. Olha o que diz aqui. 20. Davi voltou para casa, a fim de abençoar sua família. Mas Mical, filha de Saul, veio ao seu encontro. Que bonito! Que coisa! Olha para você ver, o rei se expondo na presença das escravas, dos servos, como um dançarino qualquer. Se você voltar um pouquinho, você vai ver no versículo 16 ou 15, diz o seguinte: mas quando a arca, versículo 15, quando a arca do Senhor entrou na cidade de Davi, Mical, filho de Saul, estava onde? Na janela. Segundo personagem, falando de Uzá, agora vamos para Mical. Mical não estava lá, não colocou a mão nada, né? Ela, diferente talvez desse processo de Davi, ela estava num lugar, preste bem atenção nisso, que isso é primoroso demais, que é o lugar. Onde você está? Ela estava na janela. Ah, meus queridos, nada mais confortável do que estar na janela. A janela é onde você consegue ver sem ser visto, ver na sombra, ver de uma maneira confortável, de um ângulo favorável. Na janela te dá condições de olhar para o que está acontecendo e quase legitima em você a autoridade de dizer o que você quer. Afinal, você está na janela, você está vendo, né? O segundo personagem, irmãos, é talvez mais comum do que a gente pensa. Mas é esse estado, muitas vezes, em que nós nos encontramos de querer ser juiz sobre a causa do outro. E isso é nocivo demais na conta. Uma das máximas que eu aprendi na vida de um primeiro, graças a Deus, ela tem me ajudado bastante, mas muito mesmo, na minha casa, é que Deus, preste bem atenção no que eu vou te dizer, irmãos, Ele não constituiu você juiz sobre a causa de ninguém. Deus não te constituiu juiz sobre isso, sobre o outro. Né? Mas nós, muitas vezes no lugar onde estamos, e talvez quem está à frente padeça mais disso, por estar suscetível a isso, por ter muita gente, muito movimento para ver, né? Nós vamos colocando em nós essa posição de, mesmo vendo e concordando com a arca, com a presença, com o que está acontecendo, como esposa de Davi, talvez já chorou ali junto com Davi, sonhou com esse dia. Chega um momento em que é confortável demais, irmãos, estar nessa posição de dizer: você está errado, eu não concordo com você. Nós começamos a vociferar, a destinar das nossas vidas sentenças sobre sentenças. Nós nos colocamos nessa condição: eu não posso, que isso? Eu posso, eu estou na igreja, é da minha igreja, eu sou missionário também, eu posso falar sobre o outro. Irmãos, isso é tão sutil. Talvez isso seja um ponto de falar: não, mas é normal, né? É normal, irmão. Quem disse que é normal? Nós normatizamos isso. Eu comecei a descobrir um negócio que era normal, eu falei assim: isso é do inferno, é a minha posição, tá? Isso aqui, se você não quiser, você joga fora. Mas parou de ter morte, começou a ter vida, lá na minha casa. Porque a gente acha que é normal até com a esposa comentar sobre o outro, né? Você acha que é normal? Você acha?
Tem uns 2 anos. Você pode perguntar nisso, se eu estiver mentindo, ela pega o microfone aqui e fala. Que lá em casa não tem comentário sobre ninguém, nem da base. A gente foi pro Rio esses dias, a gente começou, a gente foi levantando um negócio e tal. Eu falei assim, amor, para, não quero. Vou falar de outra coisa. Eu não quero falar de ninguém. E olha que eu sou tentado, eu moro numa comunidade, irmãos. Você acha que lá é o céu? Não, lá não é o céu. É cheio de gente manca. Eu sou mais manco de todos. Cheio de gente manca, que erra, que fala errado, que perde paciência, que fura aqui. Então nós somos instigados pela língua. Estamos todos casados, vamos para dentro de casa. E lá é um bom lugar, né? Porque a gente está nessa posição, nós acreditamos que lá é um lugar. Não, aqui eu posso. Da janela da minha casa, da onde eu estou, eu posso falar o que eu quiser sobre o outro. Como eu não gostei, como eu não concordo, como a sua postura é errada. Quer uma dica, irmãos? Quer vida na sua casa? Para de falar dentro da sua casa, com a sua esposa. Isso. Esposa e esposo. Você acha que é só a mulher que fala? Descobri que eu falava também. Falei, Diana, me para. E eu vou te parar. 2 anos, pelo menos, irmãos. Que coisa maravilhosa. O ambiente da minha casa é leve. Não era leve. Primeiro ano de base não foi leve. Porque tudo a gente tinha necessidade, tá? Que necessidade, irmão? Quem disse que tem essa necessidade? Onde você comprou isso? Traga vida e não morte para a sua casa, irmãos. Você acredita que você tem essa necessidade? É quase que orgânico, você começa a falar. Você viu? Não, não vi, não quero ver. Tá, chega. Vamos falar de nós dois, amor? Vamos falar do antro? Vamos falar de que Jesus está fazendo? Me fala o que você meditou hoje. É isso que faz de Pablo em casa. Vamos ver um filme? Vou falar disso? Vou falar daquilo outro? É disso, irmãos! Sai desse espaço de Mical que você se encontra, porque é confortável estar aí. É uma delícia estar nessa janela e vendo o que está acontecendo, vendo como seus pastores pregam. Ah, eu não gosto de gente falar, não. Eu gosto de gente saudinho, não gosto. Irmão, sai desse lugar, irmãos. Não dá. E vice-versa, nós também. Nós temos que cuidar, senão eu e o Alan podemos ser Mical também. Podemos estar ali na janela e falando. Não, irmão, não cabe a nós. Não cabe ao Alan, não cabe a mim, não cabe a Diana, não cabe a Nilson, não cabe a ninguém. Cabe a Jesus. O que é que nos cabe? Terceiro personagem. Aqui nos cabe. O terceiro personagem é o do meio. É Davi, né? Davi, esse símbolo, é este homem que, versículo 8, ele olha o que está acontecendo. E olha que interessante, irmãos. Ele fica aborrecido, angustiado. Ei, quer dizer que o boi tropeça para Davi? Tropeça. Quer dizer que ele estava no mesmo contexto? Estava. Só tem que. Quer dizer que ele viveu a angústia também? Viveu. Mas é a maneira como ele escolhe. Vou usar uma palavra de psicólogo aqui, tá? Elaborar a angústia. É uma palavra boa. O que é isso? É isso mesmo que você entendeu. Elaboração e desenvolvimento. Pega a angústia, pensa nela, abre ela. Se implica nela, se implica na angústia, não joga ela para o outro, não pega o atalho mais fácil, não vai para a janela, porque é o lugar mais fácil de você estar, como se você não tivesse nada a ver com tudo, já que você é corpo. Você imagina se Mical tivesse uma outra postura como esposa, assim, poxa marido, que alegria de ver você e tal, mas não, irmãos, muitas vezes nós estamos no lugar de Mical porque dói. Sabe por que dói aqui, irmãos? Sabe por que a gente tem problema de autoestima? Porque a gente não sabe quem a gente é. Eu olho para Mical, eu vejo uma pessoa que padece de identidade demais, não sabe quem é. Quando eu não sei quem eu sou, aí de fato o outro vai me atravessar e vai me desconcertar, eu vou ficar com inveja, eu vou ficar com problema, eu vou querer falar do outro. Quando eu não sei, não pense você que se ser convertido na adolescência, de cara não saber quem você é. Não pense você, até que ser missionário de Jocum, ter feito ETEC, seja lá onde você estiver, com anos de cristão, não pense você que isso é um cartão livre que te dá certeza de quem você é. Irmãos, sabe quando eu sei quem eu sou? E Davi sabia quem ele era? Segura essa aí agora. Quando eu existo, sem precisar provar nada para ninguém. Irmãos, a gente existe hoje querendo provar alguma coisa para o outro. Porque o outro fica do lado de cá, assim, olhando, e claro, é óbvio, irmãos. É óbvio que Mical do lado de cá vai ferir. Eu já tive muita fala de Mical aqui no meu ouvido, já vi Mical demais do lado de lá. Nossa, que ninguém me fere. O sentimento que eu tenho, e eu falei isso para as pessoas quando a gente conversou, é o sentimento de traído.
Marido traído, já que o Mical é meu amigo, está ali falando comigo, gente que convive comigo ali embaixo, no mesmo teto. Mas já fui Mical também, já traí gente. Você acha que eu vou ficar falando do lado de lá achando que eu sou o gostosão da vida? Não, irmão, você liga. Já fui demais. E ai de mim se eu não me tocar. Eu fico do lado de cá lendo, porque é legal, é confortável, tem sombra. No lugar que eu estou vendo, na caminhada que eu estou, e a minha relação com Davi, com a arca. Que isso, irmãos. Vem o terceiro personagem. Ele vive também a angústia, que todos os três viveram. Os três viveram a angústia, só que um quer controlar e o outro quer se colocar nessa posição de fofoca, de fala, de julgamento, de achar que eu vou liberar minha alma se eu ficar falando disso para o outro. Né? A gente acreditou nessa máxima, que é o maior engano da vida. Você acredita que você libera a sua alma falando do outro para o outro. Ei, irmãos, você está se lascando mais aí, não está vendo. Por quê? Antes de eu voltar para o Davi aqui, qual o resultado da Mical? Esterilidade, morte, de novo, a morte se repetindo aqui. Estar nessa sua condição de julgar o outro gera morte, você vai ser estéril. A sua vida não vai ter outro movimento a não ser esse. Você vai viver com essa necessidade de falar do outro. Aí você sai um pouquinho, volta para a janela. Volta para a janela, o que está acontecendo, como é que está indo essas coisas, para onde está indo essa arca, quem que está dançando. Você vai ficando assim, irmãos. Você pode até mudar de igreja, pode até mudar de base, pode fazer o que você quiser. Porque assim, aqui você só muda só a configuração, mas ali embaixo, irmão, é uma igreja que mora junto, só isso. Imagina você morar junto com todo mundo aqui, hein? Não imagina não, que você vai começar a o sorriso acaba na hora. Tá? Mas imagina se você morasse com todo mundo, morar junto, lava a cozinha junto, arruma as coisas junto. Ih, imagina, deixa quieto, deixa cada um no seu quadrado, né? Mas é isso, irmão, estamos lá. Mas muitas vezes nos encontramos nessa posição, porque é confortável. Nos tiramos do processo e vamos gerando morte. Aí, para a gente aliviar, muitas vezes, esses sentimentos confortáveis, a gente acredita que a gente vai trocar. Aí a gente troca de janela. Não, vou trocar de igreja, chega dessa igreja. Não, vou trocar de base, chega dessa base, vou mudar essa base, desde o curso errado, salve falso. Já ouvi isso, não sabe que eu já ouvi? Tá bom. Não, assim, vou trocar de relacionamento, trocar de amigos. Vou abrir aqui. Não, esses amigos é tudo falso, vou trocar. Pode trocar de amigo até morrer. Pode arrumar amigo no Japão, se você não mudar. Que isso? Não, vou trocar de esposa. Tem gente que é mais radical, né? Não, vou divorciar, trocar de esposa. Troca, casa de novo. Que a nhaca volta. Você não mudou, você só trocou de janela. Não, a janela daqui fica pior, quem falou? Fica pior, né, Bote? Ué, irmãos, em nome de Jesus, porque é o jeito mais fácil, nós somos levados a mudar. Não, gente, chega, eu cansei desse lugar que eu estou, cansei dessas pessoas, cansei dessa base, desse povo. Nós temos um movimento de Mical que é de nos vitimar, um movimento que Davi não teve, né? Mas o movimento mais comum nosso é o de Mical, de nos tirar da hora. A gente olha assim, gente, mas olha, eu sou sua esposa, eu tenho o direito de falar isso. Você não se recompõe, Davi. Você não se dá por um rei. Você não se dá o respeito. Nós temos argumentos que nos convencem, irmão, nós temos argumentos que nos convencem. Nós nos auto-sabotamos constantemente. Porque estamos distantes da arca. Estamos tão envolvidos com o nosso ensimesmamento no lugar onde estamos. Ei, pregação para um outro dia, tá? Onde você está diz quem você é. O pessoal aqui já conhece isso aqui. É exatamente isso, irmãos. Aí vem Davi. Meio-dia, ó, estou dentro do meu tempo ainda. Está indo para o final, já passei da metade. Aí vem Davi, né? Versículo 8, como eu tinha parado. Às vezes o Marcinho um dia me falou, Saulinho, eu fico observando aí, você prega, né? Você vai, você dá uma volta, mas você volta, né? Eu volto. Tá bom? Eu dou as minhas voltinhas, mas eu estou voltando aqui. Volta para o versículo 8 aqui. Né? Davi, então, ele tem uma angústia. Claro que ele fica inquieto, gente. Ele olha aquilo acontecendo e fala assim, nossa, mas não é possível. Gente, estava tudo organizado, tudo certo. Eu ia fazer isso, ia para o lado de cá, ia fazer isso, e aí de repente o boi tropeça. É ruim o boi tropeçar, irmãos.
fazer uma festa, soltar fogos, se o boi tropeça, porque ele vai tropeçar na minha vida e na sua. As coisas não vão sair como a gente quer. As pessoas não vão reagir como nós esperamos. Nós vamos ser traídos, nós vamos ter surpresas no caminho, nós vamos estar nesse espaço de desconforto. Só que, o que a gente faz com isso, irmãos? Se a gente puder fazer uma análise do que aconteceu, Davi, então, ele no primeiro momento vive aquela angústia, assim, deixa eu parar um pouco. É um bom movimento, irmãos, olha que movimento precioso. Por que ao invés de você colocar a mão, você não para um pouco e pensa? Respira, vai orar. Por que ao invés de reagir, né, outra coisa boa que eu aprendi, né, que comunidade é maravilhosa, irmãos. Acho que você aprende a ser mais parecido com Jesus demais, né, todo dia. Né? Como na igreja a gente aprende, como o Alan fala das preciosidades para mim que tem do Alan, é sobre o valor da igreja local. E de fato, irmão, você aprende isso em algum lugar, você está aprendendo aqui, o jeito que você não aprende. Não quer dizer que eu ensino o Alan, estou dizendo nós, estou falando a dinâmica do movimento, isso aqui. Né? E a dinâmica lá, o movimento, né? Uma das coisas que eu aprendi demais, que de vez em quando alguma coisa vem, 8 pedras em 3 pedras de uma vez. Eu falei, mas não é possível. Mas não é possível que esse camarada fez isso de novo. Não é possível que isso aconteça de novo. Não é possível. A reação primeira é, deixa eu ir lá agora. Não deixa eu ir lá nada. Deixa o pau quebrar, deixa o cal, deixa o boi tropeçar em mais 5 pedras. Deixa eu orar. Nós não temos tempo para isso, nós não temos tempo para isso, mas se você for para a primeira Crônicas, você confere depois. Tem lá na primeira Crônica que traz essa menção. Né? 15, 13. Tem a análise de Davi pelo que aconteceu. Vou fazer assim, Nilce, abre aí, primeira Crônicas 15 e 13. Presta atenção, é o mesmo texto, só que em outro livro da Bíblia, né? Bem alto. Não foram vocês que a carregaram da primeira vez, e por isso o Senhor nosso Deus nos castigou por não o termos consultado como devíamos. Perfeito. Obrigado, Nilce. Aqui em 2 Samuel não traz essa analogia, em Crônicas traz. Davi, quando ele para, irmãos, nada mais belo do que parar, respirar. E deixa tropeçar, deixa. Não coloque a sua mão e não vai para a janela. Para. E talvez, com a sua angústia, quebrantando o seu coração, que foi o que Davi fez, ele chega no entendimento. Nós não consultamos. O que é consultar? Na linguagem é mensagem contemporânea. Consultar é o quê? Orar. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Davi que entende, fala, eu orei pouco. E não eu orei para dar chave de braço em Deus, eu orei para descobrir, colocar no caminho, para descobrir isso. Talvez, irmãos, essa morte tenha rondado a sua vida, talvez, tá? Talvez, não estou dizendo que é isso. Mas porque você tem parado um pouco, parado no sentido de ir para Ele e ouvir. Irmãos, isso é para tudo, para a vida. Eu não estou dizendo ir para a reunião da praça. Claro que isso é maravilhoso, mas você pode ir para a reunião da praça e nunca parar. Você pode fazer tudo aqui na igreja e nunca parar. Você pode ser pastor aqui na igreja e não parar. Irmãos, é um estado de existência. Parar é falar assim, pode sossegar aqui, eu sei que a carroça está lá. Estou ouvindo ela, como diz mamãe. Está vendo a carroça até empinar lá, a carroça está empinando. Então deixa a carroça empinar. Eu paro. Porque a nossa primeira reação é colocar a mão. Irmão, deixa a angústia te invadir. Deixa ela te invadir. Porque você não está sozinho. A presença que você está levando é dele. Você não está sozinho nessa dinâmica. Essa é a beleza de se viver. O Emmanuel, Deus conosco, está ali. Então vai para ele. E deixa ele trazer o que precisa ser revelado no seu coração. Não se coloque nesse lugar de que você já sabe o que fazer. Irmãos, isso é nocivo demais. Achar que você sabe tudo como é que você vai fazer as coisas. Como tem sido maravilhoso, estou aprendendo ainda erro demais, ainda oscilo nesses papéis, mas esse terceiro me é convidativo ao extremo e é maravilhoso, não saber o que fazer. No dia do meu aniversário eu tive um quiprocó de manhã, uma situação que me azedou. Meu aniversário foi terça-feira, 34 anos. Velho, eu falei assim, nossa, podia ser todos os dias do ano, né? Mas tá bom, é hoje.
Nossa, negócio azedo demais, ruim demais e tal. E não contei pra ninguém, nem minha esposa, não é porque eu não confio, que é isso. A esposa é a pessoa que mais me conhece, é quem me vê nu todo dia, é quem conhece meus defeitos, tudo, absolutamente tudo. Mas é porque se eu falasse pra ela, eu ia pra esse lugar de Mical, a gente já tem sintonia nisso, não fala e nem quero que ela me fale nada que envolve o outro e ela. Não quero saber, quero saber de outras coisas. O outro e você não. Isso aí você vai pra... Você sabe o caminho sou eu. Porque você vier pra mim vai ter morte. Que eu vou tomar suas dores, eu sou marido, isso acontecia demais. Eu vou tomar sua dor, eu vou querer ir lá resolver o seu problema. Não é isso. E aí eu fui nem pra ela, fui indo e tal. Ei, irmão, é maravilhoso. No final do dia, fui pro meu lugar. E não é um lugar físico. Ah, você mora ali no sítio, é gostoso. Eu moro na cidade. Tem nada a ver com morar no sítio, com um monte. Tem a ver com um lugar aqui dentro. Como Davi foi. E entendeu. Preciso consultar, preciso ouvir. Preciso ter meu coração quebrado. Quebra esse coração. Quebra. E aí quando isso acontece, nós vamos para o final. Ele então ouve, depois o tempo passa, é óbvio. E aí ele ouve aquela notícia. E novamente então ele vai, agora uma outra pessoa, um outro coração, uma outra mente, conduzir aquele processo. E ele vai na casa de Obed, ouve o que está acontecendo lá e fala: chegou a hora de eu me envolver com isso. Agora chegou a hora. Não tem a ver com Cronos, agora o Kairos se manifestou aqui e eu vou. E aí, irmãos, sabe qual é a consequência direta disso? Quando nós nos colocamos nesse terceiro personagem, quando nós fazemos missões dessa perspectiva, quando nós somos cristãos dessa perspectiva, nós vamos ser livres e dançar com todas as nossas forças. A expressão de dançar é muito interessante, assim, eu falei, não sei, eu me encontro aqui, não danço, não preciso dançar, não, você entendeu isso aqui. Mas para quem dança, é muito interessante, existe um princípio básico da dança que chama liberdade. Ninguém dança preso. A dança é uma liberdade que invade o seu corpo. Você fica livre. E por isso você pode fazer um movimento. É belo, porque a dança tem a ver com a liberdade, tem a ver com a melodia. Davi dançava com todas as suas forças, porque o lugar onde ele se encontrava tinha vida, tinha plenitude. A carroça tropeçou, o boi pisou não sei aonde, e tudo. E aí, irmãos, ele descobriu, quando a gente está nesse espaço, a gente descobre que a gente não tem que provar nada para ninguém. E ele vem à prova dele, né? Ele vai para casa, está lá, a jovem senhora, na janela. E aí ele chega, e assim que vai acontecer muitas vezes na minha vida e na sua, preste bem atenção nisso, porque não pense você que está aqui, eu quero terceiro personagem, eu quero estar lá, eu vou fazer um esforço para estar lá. Ei, deixa eu te falar uma coisa, isso não vai te isentar de tropeçar carroça, de tropeçar boi, de você ter Mical na sua vida. Não vai. Não pense você que ser Davi é ser assim, impecável e imune de ser mexido no seu desconforto. Não pense você, irmãos. Imagina chegando em casa depois de um processo desse, ter que ouvir um negócio desse com a mulher. Ou poderia ser o contrário, sei lá. Mas imagine eu vindo aqui, e aí ele tira do coração dele a convicção. Aqui é a identidade, isso aqui é maravilhoso. Em outras palavras, ele fala: olha, não me interessa o que você pensa. Não me interessa essa condição que você está. Eu não estou nessa condição. E se for preciso, eu me mato dançando para ele. Ele entende quem ele é, que ele não precisa provar nada para ninguém. E isso vai demarcando a vida dele. Irmãos, isso é missões. Isso é cristianismo. Isso é viver com Jesus. Onde você está hoje? Talvez você se encontre nos três, um pouquinho cada um, mas em qual nível você está mais? Você tem um teste para fazer. Nos dois, no primeiro e no terceiro, tem morte, tem esterilidade, tem esse processo assim, que você, ainda que queira controlar, parece que te atrai, parece que o negócio fica, os seus relacionamentos, a fala do outro, a maneira como as pessoas querem ou não se aproximar de você, a maneira como aquilo que você faz, como você faz, dentro de você, sabe um sentimento de insatisfação? Não sei, não quero, estou com vontade. Estou dizendo, irmão, pode ser de fato, pode ser uma doença, pode estar com depressão é do diabo.
Pode ser do diabo, mas não é só do diabo. Você pode estar doente emocionalmente, mas nem sempre é uma doença emocional. É um estado, muitas vezes, de existência que você está por se colocar nessa posição de usar o local. Em nome de Jesus. Meu convite de Deus para mim e para você, irmãos. Sofra o dano. Não é possível pensar na vida sem sofrer dano, irmãos. Ah, não tem? Não tem. Não tem. Desculpa. Sofra o dano. Engole. Engole a lagoa inteira. Irmão. Não é o sapo, né? É o sapo, a perereca, a lagoa, o sapo velho, o vovô sapo. Se for preciso, irmãos. Hoje de manhã a gente conversando com o meu esposo, tomando café. Não, estava tomando banho, não se treinar. A gente falou do livro, um dos livros mais preciosos. Você quer dar continuidade nessa pregação aqui? Eu te dou um livro para você ler. Perfil de 3:6. Que coisa primorosa. Você vai fazer a análise de Saul, Davi e Absalão. Não é a continuação, é a ampliação dela, que vai mexer com gente que já morreu, no caso dessa que era Saul, e vai trazer gente que ainda nem estava na existência de Absalão. Você vai entender que coração é esse, e por isso, e aí eu quero concluir isso. Aí dá para entender por quê que ele, mesmo daqui a pouco, isso não tinha acontecido ainda, daqui a pouco o que ele vai fazer? Trair, cair com Batseba, mandar matar seu marido, aquela coisa escabrosa toda que a gente já jogaria fora tudo do pacote só, né? E ainda assim ele é ostentado nesta palavra que é viva e eficaz como homem segundo o coração de Deus. Explica, irmãos? Não explica, vive. Irmãos, não, cristianismo não é da ordem do explicar racionalmente. Graça, misericórdia, amor, fazer missões. Explica missões. Vou terminar com isso, eu prometo. Eu estou empolgado hoje, né? Pra você ver. É porque meu sogro falou, Saulinho, quando você prega lá, prega mais, você fala 20 minutos e desce. Aí eu falei, deixa eu ver. Essa semana eu vivi uma coisa muito interessante na minha vida que eu não tinha vivido ainda. Eu fui falar num contexto que não era gospel, ou evangélico, ou jogo, né? Sobre uma experiência gospel. Olha que interessante. Acontece, já aconteceu comigo. A cadeira quebra. Machucou aí, irmão? Não, tranquilo, pode olhar para mim agora. Deixa ele, estamos concluindo aqui. Acontece, a cadeira vai rompendo e cai. Pode olhar aqui para mim, você não vai ficar constrangido. Olha aqui para mim. Isso, deixa ele tranquilo. Eu fui chamado a descer pela PUC do Rio, foi onde eu fiz uma especialização. A coordenadora lá, esse negócio de Facebook, tem coisas bem interessantes disso. Ela viu uma foto minha com refugiados. Aí ela entrou em contato comigo e falou, seu Saulo, o que você está fazendo aí na Sérvia? E eu, na linguagem que ela entendeu, eu estou aqui como voluntário, fazendo isso, aquilo. Uau, que interessante! Posso te convidar para vir aqui no Rio, para você falar no congresso que a gente vai ter? Pode. Não, mas é dia tal, não sei o que, beleza. Então eu vou pagar sua passagem, seu hotel, sua diária. Isso que eu nunca tinha vivido, dessa forma, né? Do meio acadêmico, né? Tá bom, vamos lá, né? E aí, eu tava, pela primeira vez, eu um pouco nervoso, porque nervoso no sentido de era um pouco diferente. Eu já estive nesse espaço, já falei em congresso, mas eu falei de psicologia pela psicologia. Eu teria que traduzir uma experiência de revelação pura para o público acadêmico. Esse é o meu desafio, irmãos. Esse é o meu desafio. Chamei os meus mais chegados lá na base, que o pessoal falou, gente, olha aí. Falei de coração, porque eu estou nervoso com o negócio. Né? E aí fui e tal, isso era sexta-feira de manhã. O título era Psicólogo vai ao campo de refugiados. Congresso, falando e tal. 40 minutos falando. Comecei nervoso, mas depois solta a língua vai embora. Falando, separei, Deus me deu muita graça para traduzir. Não adianta agora assim, ô irmãos, é missões, senta aí que eu vou te falar de missões. Eu vou falar, que? Missão? O que é? Eu tinha que traduzir de uma maneira que ele entendia. Acabou a palestra. A coordenadora da PUC lá, uma mulher lá, que é uma senhora que tem 50 anos de profissão. Ela fez a primeira graduação de psicologia no Brasil. Ela tem 50 anos de PUC de profissão. Ela tem 76, 77 anos. Elizabeth, ela chama. Senhora séria, assim, distinta e tal. Zona sul do Rio de Janeiro, muito rica,
com certeza, pela posição acadêmica que ela se encontrou. Rica, eu disse, muito bem de vida, muito estabilizada, com todo o status que ela tem e tal. Ela me procura assim, muito teórica, assim, entende teoria assim, gente que você não fala bobeira não, que a pessoa vem assim, o que você está falando aí? Rapaz, essa teoria, isso que você está falando não procede. Alguém que te questionaria com muito. Sentado na primeira cadeira assim, ó, olhando para mim assim. Eu falei, ai meu Deus, não posso falar bobeira aqui não. Porque todo mundo que é mais simples, você vai de cá, vai de lá, fala o que você acha, aí vai. Ali não. Tiagão, pensa. Aí, acabou, ela veio me abraçar, assim, distintamente. Muito obrigado. Aí ela parou, ficou em silêncio. Aí o olho começou a encher de lágrimas. Aí falou assim, eu não sei te explicar o que eu ouvi ali, mas foi algo maravilhoso. Em 50 anos de profissão eu nunca ouvi isso. Eu nunca vi uma dimensão dessa que você falou. E aí na hora, você acha que eu falei assim, nossa, eu sou gato, hein? Como eu sou, que isso, irmão? Sai fora. Na hora, vem assim, não explica. Missões não se explica. O que a gente vive com Jesus não é da ordem racional. Agora, quando a gente fala, o outro é acessado. Porque não é a gente que fala, é Ele que manifesta. Irmãos, mas isso não é um privilégio meu. Estou dizendo uma coisa que você e eu, nós vamos ser todos os dias convidados a viver no nosso trabalho, no supermercado, com a gente mesmo. Você viver coisa com Deus, você não explica. Suspende a explicação e vive isso. Em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, eu quero te agradecer nessa manhã, Deus, por sempre ter uma palavra boa para nós aqui neste lugar, Pai. Por sempre vir com a revelação, com um tom de voz diferente aqui. Hoje foi o meu que o Senhor quis usar. Mas obrigado, Senhor, porque independente da pessoa, não tem a ver com a pessoa. Tem a ver com o próprio Deus. Tem a ver com você, alfa, ômega, princípio e fim. Obrigado, Senhor. Logos, verbo da vida. O Emanuel, tem a ver com Deus conosco. Obrigado por nos encontrar onde estamos, seja na condição de usar, seja na condição de Mical, seja na condição ainda de Davi, ou seja lá onde a gente estiver, Deus. Obrigado por nos encontrar, Deus, e nos envolver, e nos afirmar, e nos tornar dignos pela sua cruz. E dizer para nós que a gente não precisa ficar nesse lugar de morte, de esterilidade, esse círculo vicioso, sem sentido. Senhor, obrigado por nos convidar a mudar a nossa mente, a nossa maneira de pensar o cristianismo, Pai, ou a nossa religião, ou o que nós fazemos com o Senhor, ou como conduzimos a sua presença do lugar onde estamos. E uma metanoia nos invade e muda a nossa maneira de pensar e de ver o mundo, e de nos ver, de ver o Senhor. Senhor, nos ensina a sofrer o dano, Jesus. Nos ensina a sofrer o Pai, em nome de Jesus. O Senhor entende que é sofrer dano. Senhor, nos livra desses lugares nocivos de Mical, de usar, Deus, de controle e de julgamento. Controle e julgamento, nos tira desses lugares nocivos de controle e julgamento, Deus. E nos coloca nesse lugar que vai viver muitas vezes essa angústia de ver o boi tropeçando, mas coloca o meu coração para se quebrantar, se quebrar, despedaçar esse coração diante do Senhor, só do Senhor. Nos livra de envolver a nossa casa com isso, como muitas vezes fazemos. Nós chegamos em casa e vira uma coisa sem fim, um inferno, Deus. Senhor, em nome de Jesus, nos perdoe por isso. Nos obrigado pela sua luz, e a partir de agora a gente não precisa ser assim mais, Deus. A gente pode segurar uma outra e dizer, bem, não, bem, vamos parar agora. Chega, bem. Vamos falar de eternidade. Vamos falar de eternidade, do que importa. É disso, Senhor. Nos ajuda como comunidade, como igreja. Me ajuda e ajuda o Alan. Que o Senhor quis nos colocar aqui. É maravilhoso ver, que é olhar para o Senhor, Deus. O que o Senhor quiser, o Senhor nos tira. Pode nos tirar, Deus. Me tira ele. Faz o que o Senhor quiser. Mas o nosso entendimento que hoje o Senhor nos colocou, então nos ajuda, me ajuda muito. Ajuda o Alan como meu irmão, como meu amigo, como pastor comigo. E a partir de nós, ajude essa comunidade, Deus, a se tornar mais parecida com Jesus.
Amém, Senhor. Saulinho, meu boi tropeçou semana passada. E a arca começou a cair e o Uzá apareceu. Eu estava em viagem, lá para as 4 da manhã, e Sofia, 4 da manhã, acorda com muita dor no pé, chorando desesperadamente. E aí naquele momento eu acordei, a Luísa acordou primeiro, me acordou, e eu falei assim, então vamos orar. Orar para Deus ter misericórdia nesse momento e tirar essa dor e resolver tudo. E naquele momento de oração, Deus falou comigo. Então o propósito da sua oração é para você não levantar durante a madrugada e ir para o hospital? Então é resolver um problema seu que você está orando? E aí veio à minha mente, exatamente nesse momento que agora da sua palavra, que eu queria uma solução para mim, e não, de fato, o propósito de Deus. Será que Deus tinha um propósito para que eu fosse para o hospital naquela madrugada e ser bênção para alguma pessoa, para o médico, para alguém que estivesse ali? Nessa manhã, não foi um boi que tropeçou não, mas um garrotezinho, menorzinho, tropeçou, e a gente acordou muito tarde. Meu telefone despertou, a Heloísa parou, a hora que eu vi estava em cima da hora, e eu falei, meu Deus do céu, o culto de missões eu tenho que chegar bem mais cedo, tenho que chegar umas 9 para organizar as coisas, e agora eu vou chegar mais próximo do horário. E aí veio aquele desespero. E aí a Heloísa me lembra que eu tenho que buscar minha mãe, ir lá no Cidade Jardim, né? E não pode atrasar. E não pode atrasar. E aí eu falei assim, não, então não dá. E aí vem a minha mente, vou pedir um Uber. Eu peço o Uber, vai lá, busca minha mãe, traz aqui em casa e daqui a gente vai. E aí eu fiquei um pouco desesperado naquela hora, só que a hora que eu entro no carro com a minha mãe para vir para cá, da minha casa, aí Deus fala de novo. O motorista do Uber buscou minha mãe, veio conversando com ela e falando que estava pensando em suicidar e tal, já tinha pego algumas coisas. E aí minha mãe vem me contando do que Deus foi usando ela para falar na vida desse motorista do Uber. E se não tivesse atrasado? Como que isso ia acontecer? Então, a mensagem é: a gente pode descansar em Deus, confiar, né? Não precisa desesperar a hora que a carroça chacoalhar e a arca parecer que vai cair, né? O que a gente precisa é confiar nele. Eu vou ler bem brevemente aqui um versículo, Hebreus 12, 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E muitas vezes a gente fica com essa impressão de que eu preciso me santificar para ver a Deus, né? Mas na verdade não é por aí. Na verdade é seguir a santificação, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Oh, gente, olha que maravilha, que tanto de água que chegou para mim, que bênção, olha só, mas a minha palavra é curta, né? Então tem que ser pouca água mesmo. Então nós nos devemos santificar para que os outros vejam a Deus através da vida que a gente segue com Ele, a santificação.